Um laudo da Polícia Civil confirma tiro no gabinete do vereador Fernando Holliday em São Paulo. A reportagem é de Afonso Marangoni. A perícia feita pela Polícia Civil indica que o gabinete do vereador paulistano Fernando Holliday, do Democratas, foi alvo de tiro em dezembro do ano passado. Segundo o laudo, a marca que ficou no vidro tinha as características compatíveis com a possibilidade de ter sido causada por projétil disparado por arma de fogo de fora para dentro da Câmara dos Vereadores. Ao receber o resultado da perícia, o vereador afirmou que o ocorrido foi um atentado contra a democracia. O laudo da polícia que confirma a tentativa de disparo contra mim dentro da Câmara Municipal, infelizmente confirma que São Paulo passou por um verdadeiro atentado à sua democracia no final do ano passado. E mais lamentável, ou tão lamentável quanto, são as tentativas de justificar o injustificável. Alguns dizem que eu provoquei manifestantes e por isso aquilo aconteceu, o que é absolutamente mentira. O disparo teria ocorrido após ele ir à janela acenar para manifestantes contrários ao projeto. Meu Deus. Bom, com a nobre motivação de saber o que acontece fora da minha bolha, eu me informo por veículos de mídia majoritariamente progressistas. Então, Globo News, CNN, Folha de São Paulo, essas coisas. Para minha surpresa e espanto, hoje eu não encontrei essa notícia na Folha de São Paulo, Edgar, versão impressa do jornal. Se esse fosse um país sério, isso seria matéria de capa em qualquer publicação que se diz defensora dos direitos humanos e das liberdades políticas. Eu até poderia sugerir uma matéria sensacionalista. Olha só, perícia confirma atentado a vereador negro e gay. Tá aí, ó, fácil, ia vender horrores. Só que, por que a Folha de São Paulo se omitiu nessa notícia? É porque a Folha é racista? É porque a Folha é homofóbica? Não, a notícia ela foi omitida porque a mídia é partidarizada, não tem outra explicação. O que não seria um problema, né, se a imprensa se revelasse como tal. Quando a gente está aqui em busca pela verdade, pelo menos eu tento fazer a minha parte. Eu sou comentarista político, conservador, essa é a minha visão de mundo e eu confio no discernimento do ouvinte para fazer o filtro desse viés, se ele assim julgar conveniente. Agora, olha que interessante. Isso é uma matéria da Folha de hoje. Olha o que eles trouxeram, isso sim, na versão impressa de hoje, página B5. Time LGBT diz ter sido alvo de discriminação. E aqui eu trago 2 trechos. Acusaram os meninos de atos inapropriados e falaram que viado merecia morrer. Um boletim de ocorrência por injúria e ameaça e um pedido de investigação foram registrados. Então, assim, longe de mim querer diminuir a gravidade, né, de atos discriminatórios, preconceito vai contra tudo que eu acredito. Mas, se a editoria da Folha faz uma matéria dessas, com esse destaque, baseado em ameaças a representantes LGBT, por que não relatar com ainda mais destaque, com ainda mais verve, mais espaço, a comprovação do atentado à vida do vereador negro e LGBT. E a gente já denunciou aqui que essa partidarização não é um caso isolado. O exemplo disso é o Prêmio Congresso em Foco, do próprio grupo Folha UOL, que prova essa parcialidade, né? Então você tem um prêmio que elege os melhores parlamentares do Brasil segundo os jornalistas, né? E aqui, pelos dados oficiais, são 89 profissionais de 44 veículos de imprensa que cobrem Brasília e votam nessa premiação. Os 5 primeiros colocados, 4 são do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e 1 é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Então é aquele negócio que eu já falei. Como comentarista, né, aí até parafraseando o Brizola, eu não posso ser redondo, eu tenho que ter lado, eu tenho que me posicionar. Agora, o jornalismo, ele não tem esse fardo, e ninguém aqui está exigindo neutralidade, mas um mínimo de imparcialidade seria muito bem-vindo. Eu acho que é importante só colocar uma coisa, mais do que falar do jornalismo, é importante a gente falar de LGBTfobia. Obviamente, tudo que vem acontecido tem que ser investigado. Uma coisa não é necessariamente mais grave do que a outra, porque a LGBTfobia opera nessas cidades, nesse país inteiro. O crime contra o Fernando Holliday tem que ser investigado, as injúrias contra o time de futebol têm que ser investigadas da mesma maneira. Mais do que prestar atenção no comportamento da imprensa, vamos prestar atenção no comportamento da sociedade e parar de passar pano para homofobia. Assim, não está mais na época da gente se normalizar esse tipo de coisa, não. E a oportunidade se faz aqui necessária que eu coloque aqui, frente às pessoas que vêm cobrando um posicionamento. Quando o Vini trouxe essa matéria pra gente, eu fui o primeiro a dizer, bolinha de gude é improvável, pela distância,
né, que se encontra o gabinete do chão. A imagem é muito clara. Quando você vê ali o Fernando Holliday na janela também, na ocasião, Vini, a gente reportou isso. E eu fui aqui da seguinte posição: olha, a gente tem que ter cuidado quando mexe com paixões. Você vai instigar uma massa de opositores, de adversários políticos que estão ali à frente do seu gabinete, também se oferecer ao risco. Nada justificável. É condenável o crime, tem que ser investigado e tomara que se chegue aí no culpado e que se puna. E é muito sério na o letra da lei. bala, independente de quem atiçou a É quem. muito sério. Isso é muito sério. Mas se espera de um agente público um comportamento também que não ofereça esse tipo de justificativa para quem é um adversário político. Isso tem que ser dito. Agora, dizer que não é verdade, as imagens que a gente viu na ocasião ali, do ocorrido, mostram o Fernando Holliday na janela, sim. E isso, mas também mostra na minha o opinião, vidro vazado, né? não deveria acontecer. Não deveria ser um projeto. comportamento de alguém que foi eleito ali, defende um eleitorado, enfim. Eu queria só fazer um contraponto ao que o Fefito trouxe, porque uma das formas de medir a gravidade, né, de um ato é avaliar o seu resultado possível, certo? Imagina se a bala tivesse encontrado o seu endereço, né? Ao atirar no gabinete do vereador, do ponto de vista do direito, né, o agressor ele assume o risco de matá-lo. Perfeito. Se isso tivesse acontecido, a gente estaria falando de homicídio doloso, né, dolo eventual, qualificado, né, inclusive devido à motivação política. Daria até para enquadrá-lo no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Então, isso foi potencialmente o fato político mais grave desde a facada no então candidato Jair Bolsonaro. Por isso que surpreende o silêncio da Folha.